E, cara, é como você falou, né? Ele gravou esse disco num porão, ele começou a gravar esse disco aí no finalzinho de 84, ele gravou o disco em 2 meses, né, cara? E a ideia dele começou a fazer isso, essa preparação toda aí, foi ele andando pelas... Cara, ele andou nas ruas de Nova York, assim, gravando as coisas, né? Gravando o barulho e tudo, para criar esse clima, assim, né? Para criar essa atmosfera que a gente ouve, assim. E a partir disso aí que ele vai incluindo, então, incorporando os estilos, né? Como eu falei assim, um folkzinho ali, a música de cabaré. A primeira música, para mim, parece que você tá entrando, assim, num circo, assim. Cabarezinho, assim, né? É muito visual, né? E aí tem a parte do blues, aí tem essa parte também que você entra depois num outro boteco, o cara lá tocando piano, fumando charuto e com a mulher do lado, parece ouvindo assim, triste, melancólico, que, né? Tudo isso você consegue ver assim. E aí ele usa também muita coisa mais não ortodoxa, né? Com instrumentos diferentes e tal, né? A gente consegue notar aí muita coisa. E uma coisa que me chama muita atenção, cara, depois de ouvir assim e pesquisar um pouco mais, cara, é que o baterista que gravou, eu não lembro o nome agora desse cidadão aí. Enfim, não é o Michael Blair? Acho que é esse cara aí. Mas no Rain Dogs? No Rain Dogs, é o Stephen Hodges. Não, o Michael Blair é percussionista, né, na verdade. Isso. Daí que acontece, cara, se você ouvir o disco, é muito pouco utilizado o prato, assim, nas músicas. É mais você usado, tipo, surdo, tom, maracas. Né? Assim. Uma coisa arrastada. Cara, isso aí fica uma coisa assim mais... Parece que fica mais bonito, assim, de se ouvir, né? Tipo, dá esse charme maior pro disco, né? Entendeu? Você consegue ouvir, por exemplo, se você ouvir bem assim atentamente, esse exercício tem que fazer, a gente sempre recomenda ouvir nos headphones, cara. Você vai conseguir ouvir aí, tipo, madeira, caminhando na madeira, você vai conseguir ouvir pele, as pessoas tocando, você vai ouvir metal, cara, entende? Então, por isso que eu digo assim, cara, que eu acho que isso aqui é rock alternativo puro, cara, entende? As bandas devem ter se inspirado muito nisso aí, você entende? É uma liberdade criativa, porque é uma coisa que eu achei até legal. Foram 2 vezes que isso daí veio para mim nessa semana. Eu tô relendo o livro do Ace Frehley e ele tá falando como é que ele fez o disco de 78. Ele, o pessoal, hoje em dia, ele falou, é mais fácil, o pessoal não tem a originalidade que era de antes, porque tem acho que faixas que ele gravou a guitarra em 4 banheiros diferentes, para conseguir um som diferente em cada uma para juntar na faixa. E o Tom Waits, o cara tava andando por Nova York com um gravador, eu quero que toque a música, eu quero um barulho de madeira de tal jeito, eu quero tal coisa de tal jeito. Tipo, é um processo criativo muito rico. Sim. Ainda em 85... era uma época que o pessoal ainda estava fazendo isso, não faz tanto tempo, para tu ver o quanto que evoluiu o processo de gravação do pessoal. Hoje em dia é só, eu quero colocar palmas. O pessoal colocava de gravação de shows antigos de outras bandas, tem palma aqui que se encaixa nessa música para parecer que é ao vivo. Hoje em dia não, hoje em dia tu vai, já tem o site lá que tu baixa as palmas lá, faz a colagem e acabou. Então, é isso que é legal. O Rain Dogs, ele é muito criativo. A parte do Tom Waits é muito pesada, assim, criativamente no disco. Né? Mas 85 já tinha o pessoal usando... Já tinha, assim, computadores, né? Tinha, mas era meio a meio, né? Não era muito utilizado, era a tecnologia muito avançada, né? Eu te digo porque a gente falou, como eu disse aqui, a gente comentou do Remain Light, do David Talking Heads, aliás, e o disco tem essa adição dessas coisas mais... o uso desses artifícios, né? Aqui não, foi feito tudo um processo todo manual, né, cara? Eu acho que isso aí que deixa o disco bem mais interessante de ouvir, né? E depois de você sabendo a história do cara e tudo mais, você vai chegar aqui e falar, nossa, é verdade. Entendeu? Depois de ouvir o Rodson Disconnect também, né? É engraçado que as bandas, inclusive nos anos 80, muitas iam no caminho contrário, né? Tem aquelas... Agora vai me fugir aqui, vocês podem me ajudar com algum exemplo, mas sempre tem alguma banda que tem uma sonoridade mais clássica que vai nos anos 80 tentar modernizar de alguma forma, né?
com synths e tal. E ele vai no caminho inverso, assim, né? Então isso aí que é legal. E uma coisa que o Vitor falou também, que eu acho que para mim dificultou um pouco, mas ao mesmo tempo depois que funciona, que bate ali, é o charme também do disco, essa coisa tudo parecia uma coisa só, assim, né? Porque imagina, são 19 faixas e ele é um vinil simples, né? Então são músicas muito curtinhas, assim. Então as coisas vão encaixando uma na outra, assim, se tu vai ouvindo assim sem prestar muito atenção, vai... Claro, tem variações de sonoridade muito grandes ali, mas tu tá ouvindo só, assim, de passagem, assim, vai uma coisa encaixando na outra muito rápido, assim, né? Eu acho que a única que pra mim destoa muito desse clima é justamente a Downtown Train, né? Que é engraçado, que é um disco de 85 e ela já é uma sonoridade muito avançada. Do que o Bruce Springsteen faz em 85. Isso. Eu tem também o clipe dela, que é muito bonito e tal, mas é muito engraçado tu ver que eu não sei da onde, quem tirou inspiração em quem, que é no mesmo ano. e o Bruce Springsteen, é muito Springsteen essa música, assim, né? Eu acho que diferente das outras todas do disco, essa aqui tem essa pegada, assim, um pouco mais polida, né? Vamos dizer assim. Aí eu vou deixar pro Vitor, ele conhece mais um pouco da história. Ele pode dar o seu parecer para nós. Não da Downtown Train, eu cheguei a falar, tal, do Rod Stewart, chegou a gravar, o Bob Seger chegou a gravar, tipo, teve bastante gente. Mas uma das faixas que eu acho legal, que eu gosto de imaginar, o modo que ela foi feita foi eu acho que é a Big Black Maria. A faixa tem a participação do Keith Richards. E quando ele foi aí, meu, tu imagina um processo de gravação que tem o Tom Waits, que já é um maluco, e o Keith Richards, que é outro doido. No auge dos anos 80, tipo, ele começa a explicar, ele falou, não, porque o Tom, ele queria... Ele começou a me explicar como é que era a música, ele, não, porque essa música é tipo um animal se mexendo, ela tem uma coisa selvagem. Aí o Keith Richards ficou olhando, ele falou, pô, mas como assim? Aí ele começou a tocar o Tom Waits no violão, e ele começou a se mexer de modo selvagem pro Keith Richards. O Keith Richards ficou assim, por que tu não fez isso no começo, que eu já teria entendido tudo? E fizeram a faixa, e tipo, a gente acaba retornando, porque começar a falar do Rain Dogs é normal acabar voltando a falar coisas que você já falou, tu acaba repetindo. Então, o mais legal é o processo de criatividade todo. Tudo, tipo, desde o início, do Tom ali no porão, ele indo pra rua, ele gravando, ele colocando na janela ali do porão dele, os carros passando, o pombo passando, sabe? Então, é um álbum do it yourself, sabe? Que o pessoal faz na internet, pum, imagina, o cara já chegou lá com milhares de fitas ali de gravação de coisa que ele tava fazendo na rua já e só fez a colagem. É isso aí. Então é muito bom. Uma coisa também que é importante dizer, né, cara, que o Tom Waits era, tipo assim, cara, muito, 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 muito fã do Bob Dylan, né? Uhum. Então, tipo assim, ele tipo assim, ele queria ter queria ser de Bob Dylan, queria ser o Bob Dylan, assim. Então ele não queria ser essa coisa assim, rock and roll, né, tipo, igual quando, sei lá, Louie, sei lá, cara, entende? Ele queria ser um cara que se inspirando realmente no Bob Dylan, que tivesse algo a dizer, né? Bob Dylan também é um cara que, se você pegar toda a discografia, nem um disco é parecido com o outro, sempre é uma evolução também, né? Em todos os sentidos, assim. Então eu acho que ele se inspirou muito nisso daí, né, cara? E, sei lá, cara, também tem outros tipos de inspiração, né, cara? Contra a cultura, Charles Bukowski, tem o caldeirão de influências dele aí, é gigantesco, né, Vitor? Eu tava vendo aqui uma coisa que eu acabei me ligando, que esse cenário todo que o Tom Waits pega pro disco é tipo Rain Dogs, Cachorros da Chuva. Aí eu achei aqui uma citação dele do ano do lançamento até, de 85. Olha aí. Ele, talvez eu devesse dizer algo sobre o título do álbum.
Sabe, cachorros na chuva se perdem na volta para casa. Eles até parecem olhar para você e perguntar se você pode ajudá-los a voltar. Porque depois da chuva, todos os lugares onde urinaram foram destruídos. É como missão impossível. Eles vão dormir pensando que o mundo é de um jeito só e acordam e alguém moveu os álbuns. É o tipo de palavra que eu inventei para as pessoas que dormem também em portas. Quer dizer, em Nova York, quando chove, todas as cascas e pontas de cigarro flutuam para a superfície como em Taxi Driver. São pessoas que vivem ao ar livre. Sabe como? Sabe como depois da chuva você vê todos esses cachorros que parecem perdidos vagando por aí? A chuva lava todo o cheiro deles em toda direção. Então todas as pessoas que estão nesse álbum, por alguma forma corpórea de compartilhar dor e desconforto. Olha Tipo, aí, cara. o peso que o cara faz, sabe? Aí tem uma outra pergunta que pergunta, mas o que realmente são os Rain Dogs? Ele falou, tu pode encontrar em Coney Island. Ele só fala isso, e tipo, o povo, o pior, não pior, mas tipo, a parte mais baixa de uma sociedade. O cara fez um disco em homenagem a mendigos, cachorros perdidos e tudo isso. Sim, criminoso, morador de rua, desempregado, tá tudo aí, né, cara? Eu tava lendo até aqui que também tem um documentário até que é do ano anterior que ele viu, né? Que ele se inspirou, que é um documentário sobre pessoas em situação de rua em Seattle, né? Que é Streetwise, que ele viu esse documentário e também foi... Que é bem isso, né? Ele foi nessa temática muito por conta disso, porque tem uma coisa também, né? Esse disco, tava lendo, assim, algumas coisas sobre ele. Porque a gente vê muito o Tom Waits como esse personagem dessas músicas, né? Mas, de certa forma, eu acho que em algum momento ele pode ter sido, né? Como essas pessoas e tal. Mas ali naquele momento da gravação do disco, ele já tinha conhecido a companheira dele, né? A Kathleen Brennan. E ele tava já num período mais tranquilo da vida, assim, menos boêmio, vamos dizer assim, né? Então ali é uma fase em que ele... Tanto é que a carreira dele vai entrando nos eixos, ele encontra essa sonoridade também muito por inspiração dela, ela compõe algumas músicas com ele, né? Então tem todo um auxílio dela na questão, assim, de organização da carreira dele, né? Ele fica um pouco mais centrado ali naquele período, né? E aí ele é muito mais o contador de histórias propriamente no disco, né? Dessas pessoas, o porta-voz dessas pessoas, do que ele propriamente um personagem, né? Eu acho que ele tem, de repente, essa vivência de antes, né? Mas ali não, ali ele não tá passando por aquilo, né? Aquilo ele tá só trazendo essa vivência de outras pessoas, né?